Fala pessoal, aqui nós estamos começando mais um vídeo no canal Todavia. Faz muito tempo que eu não gravava vídeo. Muitos dos vídeos que foram postados nas últimas semanas eram gravações mais antigas, mas hoje eu falo de um tema muito polêmico. É uma entrevista que a cantora Priscila, anteriormente conhecida como Priscila Alcântara, deu para a revista Veja. E essa entrevista é muito reveladora e eu vou tratar de alguns pontos dessa entrevista nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados à fé cristã. E se você não conhece nada desse canal, eu peço que você assista os vídeos mais recentes e também dê uma vasculhada nas nossas playlists. E se você se interessar pelos assuntos dos nossos vídeos, se inscreva, porque aí você acaba sempre recebendo coisas novas assim que a gente produzir. Nesse vídeo eu falo então sobre Priscila Alcântara, e eu vou abrir o vídeo sendo muito sincero. Eu conheço Priscila Alcântara apenas de nome. Não sei nada dela, não me pergunte nenhuma música dela, seja na fase gospel, seja na fase secular, não tenho nenhum conhecimento prévio sobre essa artista. Conheço, assim, a imagem dela porque para pesquisar para esse vídeo eu acabei vendo algumas fotos dela em reportagens. Mas fora isso, meu conhecimento sobre essa artista é zero. Aí você se pergunta, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu me interessei por algumas declarações dela nessa entrevista à revista Veja. Não vou aqui combater Priscila Alcântara, não estou aqui para criticá-la, para falar mal dela. Eu só quero pontuar algumas coisas dentro daquilo que ela declarou. E claro, usar isso para refletir na condição de muitos evangélicos contemporâneos. Inclusive, muitos que são adventistas, que pensam de forma muito semelhante ou que já se expressaram seguindo caminhos bem parecidos com a dessa artista. Então a primeira coisa que a Priscila foi perguntada foi a respeito da sua mudança. Por que ela mudou de nome, por que ela mudou de público, por que ela fez toda essa reviravolta na vida dela. Então eu vou ler a resposta dada pela própria Priscila à revista. O fundamentalismo rejeita todo tipo de diversidade. Conforme fui me tornando mais compreensiva e parceira de outras narrativas, amadureci minha fé. Ela continua no centro da minha vida, mas agora é autônoma. Não dependo da imposição de alguém e me afastei de tudo que é doutrina. Sempre fui curiosa. O cristianismo não é sobre formar repetidores, mas pensadores que buscam uma crença inteligente e racional. É muito interessante porque a própria Priscila reconhece a sua aproximação com outras narrativas. Narrativas, ou como diria Lyotard, as metanarrativas, na verdade são cosmovisões, formas diferentes de enxergar o mundo. À medida que qualquer pessoa se abra para outras cosmovisões diferentes da sua, isso vai acontecer de forma sincrética. Em outras palavras, a sua cosmovisão vai se misturar com outras que existam, à medida que o indivíduo der abertura para isso. O que Priscila está dizendo, talvez sem se dar conta disso, é que o seu cristianismo agora sofre influência de outras correntes de pensamento, de outras ideologias, e que, portanto, o seu cristianismo se fragilizou, ao contrário do que ela própria afirma. Ela diz que a sua fé amadureceu, cresceu, mas não. Essa falsa sensação de uma visão mais ampla, de uma visão não tão fechada, de ter a mente mais aberta, isso é muito forte para cristãos progressistas. Mas quando eles dizem que estão amadurecendo, que estão crescendo, que estão compreendendo o mundo de forma diferente, o que estão, na verdade, dizendo, em outras palavras, é que se distanciaram do cristianismo tradicional. O cristianismo tradicional, como ela mesma pontuou no final, sim, procura criar pessoas inteligentes, procura desenvolver a racionalidade, mas partindo de um pressuposto muito importante, a autoridade da palavra de Deus. Qualquer pessoa que abra mão dessa autoridade, sim, vai ter uma perspectiva totalmente diferente. E nem por isso se pode dizer que essa pessoa amadureceu como cristão. É questionável, portanto, a própria Priscila chegar à conclusão de que sua fé está muito mais madura. E eu estou dizendo isso aqui de um ponto de vista cristão. Afinal, uma fé madura é uma fé bem alicerçada na palavra. Uma fé que foge desse alicerce, que procura outras coisas, claro, a pessoa é livre para acreditar naquilo que ela quiser, mas a partir do momento que ela faz essas escolhas, ela não pode avaliar e dizer que se tornou uma melhor cristã. Ela se tornou uma melhor qualquer outra coisa, menos uma melhor cristã. E veja como ela diz aqui que sua fé se tornou autônoma, livre de qualquer doutrina. Aqui existe um conceito muito comum
que as pessoas têm de que doutrina é algo rígido, fixo, que não pode ser alterado, algo imposto. Não, doutrina é qualquer coisa que se ensine. Acreditar em Deus, reconhecer a autoridade da Bíblia, aceitar que Jesus nasceu da Virgem Maria, que ele realizava milagres, que ele vai voltar um dia, que ele salva pessoas. Ora, todos esses ensinamentos da palavra de Deus são doutrinas. Se você ampliar o leque, as religiões também têm doutrinas, porque tudo em que elas creem são doutrinas. Ensinamentos, crenças e doutrinas, na maior parte das vezes, são termos muito semelhantes, que se referem aos postulados principais de qualquer tipo de crença ou ideologia. Tudo aquilo que se ensina, tudo aquilo que faz parte de um corpo de crenças, é uma doutrina. Para uma pessoa se afastar de toda e qualquer doutrina, para ela não acreditar em nenhuma doutrina, é simples. Ela tem que estar morta e não acreditar em nada. Voltando aqui no ponto em que ela fala de uma fé autônoma, eu me lembrei muito da experiência do Sheilaísmo, quando alguns pesquisadores na década de 70 entrevistaram diversas pessoas para falar das suas perspectivas religiosas. E uma mulher chamada Sheila disse que a sua religião era formada por conceitos que ela subtraía das principais propostas religiosas. Aquela mulher estava dizendo que a sua experiência religiosa era formada de uma espécie de self-service, onde ela escolhia e customizava a sua própria experiência. A partir do nome dela, Sheila, se formou essa expressão Sheilaísmo, ou seja, a essa prática da pessoa misturar elementos de diversas propostas religiosas para formar a sua própria proposta customizada. Eu não sei se exatamente é isso que Priscila tem em mente, mas pelo menos ela antevê uma visão muito personalista da sua própria fé. E interessante como ela que assume alguns pressupostos, algumas pautas que são muito comuns no mundo contemporâneo e que não tem nada a ver com a doutrina cristã. Por exemplo, mais à frente, quando ela é comparada a Anitta e Luísa Sonza, algumas cantoras que fazem sucesso por aí, ela diz o seguinte: cada uma de nós representa uma mulher livre e empoderada, que se porta como quer, faz sua arte como quer e usa de seu corpo como quer. Essa perspectiva do empoderamento, da liberdade da mulher, de ser o que ela quiser, dominadora, de usar a sua sensualidade como maneira de expressar uma persona tanto artística como autônoma, isso aí é uma perspectiva de algumas feministas liberais. Em outras palavras, isso não tem nada a ver com a experiência cristã. É uma pauta, um lugar comum da mentalidade dessa época. E muitos cristãos têm feito isso, têm assumido compromissos com coisas que são parte da mentalidade secular. E eu já vi alguns adventistas, cantores também, dando entrevistas para a Veja, falando contra fundamentalismo, falando de alcançar mais pessoas através de uma música que não fale diretamente de Deus. Esse tipo de perspectiva coincide com aquilo que Priscila tem falado nessa entrevista. É mais uma vez o fruto dessa mistura entre a fé cristã e a perspectiva secular. Esse tipo de mistura, mais uma vez eu repito, não torna ninguém melhor cristão. Pelo contrário, só torna a pessoa mais confusa ou menos comprometida com a verdadeira causa do evangelho. Também em algum momento dessa curta entrevista, Priscila menciona que havia algo de errado na sua religião. Ela percebe que a religião a estava afastando das pessoas. Olha como ela denuncia isso. Por muito tempo vi a religião me distanciar das pessoas e apartá-las desse Deus que amo. Quando comecei a raciocinar, compreendi que a espiritualidade só é útil se, ao contrário, me aproximar dos outros. Aqui a gente percebe uma certa experiência utilitarista da fé cristã. Parece que a fé ela tem que servir a um propósito prático, no caso dela aqui, aproximar das outras pessoas. Mas veja, as crenças, por definição, acabam fazendo distinção entre as pessoas. E não me entenda mal aqui, não estou dizendo que o papel da fé seja primariamente nos afastar dos outros. Mas é óbvio que pessoas que pensam diferentes, que têm crenças diferentes, elas vão se antepor em algum grau. O próprio Jesus disse que os seus discípulos seriam perseguidos por causa das suas crenças. E da mesma maneira como ele havia sido rejeitado pelo mundo, o mundo rejeitaria os seus discípulos. Então, o custo do verdadeiro cristianismo, muitas vezes, é o isolamento, a perseguição, ser mal compreendido, é ser rejeitado pelas pessoas, é ficar à margem de um sistema que pensa de forma completamente oposta. Nem por isso o cristão deixa de amar, de ser compreensível, de abraçar as pessoas, de levar uma mensagem de amor. Mas finalmente Priscila fala aqui de um outro componente que foi fundamental para a sua mudança.
o convívio com pessoas LGBTQIAPN+, e quantas letras aí você quiser colocar nessa sigla, cada vez maior. Ela fala que esse convívio a ajudou a se desagregar do fundamentalismo. E outra vez nós temos um vilão aqui identificado. Para muitas pessoas, o problema não é ser cristão, o problema é ser fundamentalista. E há toda uma compreensão muito errada a respeito do fundamentalismo, do que realmente ele seja, e até um desconhecimento histórico do surgimento desse movimento. Seja como for, parece que as pessoas estão dizendo que levar a sério a religião cristã, acreditar literalmente no que a Bíblia diz, é causa de separação em relação às outras pessoas, que você tem que flexibilizar, que você tem que abrir a sua mente. E a gente retorna à primeira observação, de que parece que algumas pessoas acreditam que promovendo essa mistura entre cristianismo e a mentalidade desse tempo, isso as tornará melhores cristãs e também vai fazer com que elas tenham uma abertura maior em relação ao mundo e às outras pessoas. Bom, a segunda parte pode até ser verdadeira, afinal de contas é muito mais fácil aceitar um cristão que não seja assim tão cristão, tão diferente das demais pessoas. Mas a primeira parte é altamente questionável. Ninguém se torna melhor cristão acreditando menos na proposta cristã e capitulando diante de outras pautas que não têm nada a ver com o cristianismo. Então é sintomático que a gente tenha uma cantora do gospel se manifestando dessa maneira e justificando assim a sua carreira secular e até mesmo o seu posicionamento espiritual. A maioria das pessoas hoje deseja uma espiritualidade muito mais fluida, descompromissada com instituições, do que o velho e bom cristianismo. Mas a verdade é que a religião cristã continua sendo a única solução que Deus tem para todas as pessoas. E essa solução não está baseada em opiniões humanas, mas naquilo que Deus deixou para nós na sua palavra. E você, o que você pensa a respeito dessa mudança toda na vida dessa artista Priscila? Você consegue identificar os perigos espirituais que tanto ela quanto outras pessoas que acreditam o mesmo estão vivenciando? O que fazer para manter a base no verdadeiro cristianismo? Há vários vídeos aqui no canal que exploram essa temática. Eu convido você a assisti-los. Um forte abraço. Que Deus abençoe você. Steps of faith to follow him, though the path be filled with fear. You took those steps with confidence when he led you in the fray.